Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Iniciando mais um Lições Espíritas, e hoje vamos falar sobre a lei da destruição. É um estudo mais longo, então nós dividimos em duas partes. E vamos falar hoje a lei da destruição, parte 1, para ficar um pouco menos de tempo, né? Para a gente poder analisar com mais profundidade. Aí, quando a gente fala em destruição, né, as pessoas pensam assim, mas é assim mesmo? Tem que destruir coisas? Então, vejam vocês que interessante. O que são os bens materiais? Qualquer que seja ele. De uma agulha a um prédio mais alto do mundo. É um arranjo atômico molecular, né, para atender a uma necessidade de uma pessoa ou mais, ou até uma humanidade. Então, isso acontece para uma coisa de um período. Então, toda a matéria ela é temporária, ela não é permanente. E como ela é um arranjo atômico molecular, com certeza que o tempo, as erosões, os ventos e também o uso, né, vai acabando por ir destruindo, liberando os átomos e as moléculas. E aí chega um momento, então, em que aquilo se destrói. Então, quando é uma construção, pode virar uma ruína, se não houver assim, uma tensão, né? Quando é uma roupa, por exemplo, ela se destrói, fica toda poída e não dá para usar mais. O sapato também, né? Porque é um arranjo, como eu disse, é um arranjo. Então, isso tem uma lei. Essa destruição, ela tem uma lei natural que envolve, que incide sobre as coisas materiais. Allan Kardec, então, fez esse estudo e colocou lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais. E nós trouxemos aqui para as nossas elucidações. Né? Então, vai ser importante que a gente entenda isso, que você entenda porque que às vezes as coisas se destroem, né? Acontece uma catástrofe, destrói algo assim, muito, que a gente achava muito importante. Nós temos no movimento espírita a informação da destruição de Herculano e Pompeia pelo Vesúvio, que Emmanuel descreve, inclusive, que eles estavam lá em Pompeia e, de repente, o Vesúvio invade ali e acaba com a cidade de Herculano e Pompeia, que eram cidades romanas. Então, isso tudo tem uma explicação dentro da lei natural. O porquê desse tipo de destruição. Então, nós vamos estudar aqui a base da lei natural da destruição. Eu espero que você esteja atento conosco aqui, e depois você compartilhe também, se for o caso, você gostar, compartilhar para outras pessoas. Por quê? Porque está se falando tanto em catástrofes, né, na atualidade, não é isso. As pessoas estão assim muito preocupadas, né, e existe muito medo em torno disso, quando na verdade é uma lei natural, né? Não estou falando de destruição provocada, estou falando das destruições naturais. E o Senhor Jesus disse assim, que nós não devemos temer nada daquilo que vem do nosso Pai. Então é isso que nós vamos estudar aqui hoje, né? Então vamos iniciar os nossos estudos aqui. Lei da Destruição, parte 1. É que tudo necessita ser renovado pela lei do eterno retorno, estudado na antropologia. Tudo que envelhece ou cumpre seu ciclo precisa ser rejuvenescido, pois Deus necessita das flores e dos frutos e, novamente, das flores e dos frutos. Então, quando a gente estuda essa lei do eterno retorno, principalmente em Mircea Eliade, que é um grande antropólogo, ele vai dizer o seguinte, que tudo volta ao seu retorno. Então, por exemplo, por que se comemora a passagem do ano? Porque você termina um período, um ciclo, e inicia outro. Então, eles davam isso o nome de eterno retorno. Está sempre retornando ao princípio. Por exemplo, o Sol que se
põe à tarde e vem de manhã, é a lei do eterno retorno, as estações do ano. Então, tudo isso vai e volta. E na natureza, a própria natureza que mostra o tempo todo os retornos, né, pelas sementes, pelas flores, pelos frutos. E nós também, né? Nós renascemos, vivemos o nosso período, desencarnamos e a grande maioria retorna. É claro que existem espíritos que já venceram essa fase das reencarnações, mas são poucos, né? Nós estamos falando da nossa turma mesmo, de nós aqui. Então, tem essa lei do eterno retorno. Então, por isso que, às vezes, uma coisa se destrói para começar outra coisa, né? Ou mais ou menos igual, ou mais ou menos diferente. Então, por exemplo, cada dia que volta é diferente do dia que foi. Você não tem o mesmo dia sempre, né? Se não existe se um dia seja exatamente como o outro, completamente diferente, né? As flores também, né? Os frutos são sempre diferentes, muito embora guardem a base e a essência daquela semente. Mas tudo que retorna, ele retorna aprimorando, ele retorna modificando. Então, por isso que se fala que nós vemos esse texto aqui, olha que interessante. E tudo necessita ser renovado pela lei do eterno retorno, que é estudado na antropologia. Tudo o que envelhece ou cumpre seu ciclo precisa ser rejuvenescido, pois Deus necessita das flores e dos frutos novamente. Das flores e dos frutos. Eu quero dizer para vocês que no passado, né, assim, quando o homem ainda estava bem no primitivo, eles eram muito orientados. Eles tinham grandes mestres da espiritualidade, encarnados ou não, quando eles chamavam de deuses, né? Então, assim, eles eram muito orientados. Hoje, nós perdemos essa orientação e nos perdemos nas informações erradas, muitas vezes ampliadas, né, dando medo. Eu estava assistindo um vídeo agora mesmo que a pessoa disse assim: se todos os asteroides que falaram que iam cair na Terra nos últimos 10 anos acontecesse, a Terra hoje estaria destruída. Então é assim, é muita informação que a gente tem que saber filtrar. Nós temos que entender que a Terra, ela é um corpo, é um astro que está no contexto cósmico. O que acontece com qualquer astro interfere nos outros também. Então, tudo tem uma direção espiritual. Eu quero deixar isso aqui para você, antes de iniciarmos o estudo, porque tudo tem uma direção espiritual. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Deus está presente em tudo, né? Então, não fique apavorado, apavorada, quando você ouve dizer que vai acontecer uma coisa assim, que a ciência prevê isso. O que tiver que acontecer virá para rejuvenescimento daquilo. E se houver desencarne, é só desencarne. Ninguém vai morrer, e depois esses espíritos ou ascendem a planos superiores, ou então eles retornam para a continuidade das suas tarefas. Então vamos entender a vida assim? Que aí nós estamos falando o lado certo dela, um lado que você não perde a esperança, que você não perde a sua fé. Isso você não pode perder. Tá? Então, cuidado com o que você ouve, muito cuidado. Entenda que o Senhor Jesus está no comando do planeta e que o universo está no comando de Deus. E todos os astros, tudo o que acontece, está sob o comando de espíritos crísticos, que a gente tem que começar a entender a vida dessa maneira. O nosso próximo ciclo da Terra vai exigir dos moradores deste planeta esses entendimentos, tá? Então, vamos aqui dar seguimento ao nosso estudo, tá bom? Então, a lei da destruição é o capítulo 6 das leis morais do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos é o capítulo 6. Né? E Kardec, então, faz um primeiro subitem, né? Destruição necessária e destruição abusiva. Nós estávamos falando sobre isso, né, gente? Que existem as destruições que são naturais.
né? São terremotos, maremotos, furacões, né? Esses eventos naturais que podem criar um processo de destruição. Agora, tem os abusos, né? Então, isso que nós vamos ver aqui através do estudo de Allan Kardec. Tá? Aí, na questão 728, Allan Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? É lei da natureza a destruição? A resposta é: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Aqui nós já começamos a entender um pouquinho o que sejam essas destruições. Né? É para que tudo renasça e regenera. Nós moramos, gente, num planeta muito material. Como eu estava dizendo para vocês, a matéria é um arranjo atômico molecular que funciona enquanto estão aglutinados. Tem uma lei ali, né, de atração que funciona. Mas à medida que o tempo vai passando, aquilo vai perdendo, né, aquela liga, digamos assim, e as coisas começam a deteriorar. Então, tem os remendos, né, tem ali os acertos de conservação, mas é isso. Você vê a Catedral de Notre Dame, né, que ela foi um marco na história do cristianismo, da arquitetura cristã lá da Europa, lá na França, e, de repente, ela pega fogo. Pegou fogo. É claro que ela foi reconstruída, mas não é mais a mesma catedral de antes. A catedral histórica, né, de Notre Dame modificou. E aí você pensa assim, mas para quê, então? Por que aconteceu isso? Provavelmente nós não temos uma informação ainda correta, estrutural, do que aconteceu lá, a não ser, né, o fogo, o incêndio. Mas um dia saberemos. Porque às vezes ela cumpriu a parte daquele primeiro momento dela, e agora vai cumprir outra parte. Isso tudo, minha gente, nós temos que estar bem atentos, né? Porque para a gente não ficar chorando sobre o leite derramado, como dizem no jargão popular. Se derramou, é porque ele tinha que derramar. Eu não causei esse derrame? Não. Então, é da lei natural, então faz parte do processo de regeneração e de modificação daquilo que foi destruído. E na questão 728A, Allan Kardec pergunta: o instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Né? Porque, por exemplo, naqueles processos de guerra, você lembra? Que as pessoas chegavam, destruíam as coisas dos outros. A Segunda Guerra Mundial, aquela destruição, né, dos exércitos, né, quando invadiam cidades. Então, Kardec está perguntando se esse instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. Né? Então, vamos ver o que os espíritos respondem. Eles vão dizer o seguinte: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior, que sofre a destruição. Sempre, porém, apenas esse envoltório que é destruído, e ele é simplesmente acessório, não parte essencial do ser vivo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então, o que os espíritos dizem? Ora, você pode destruir um ser vivo. Por exemplo, você pode, né, matar um boi, comer a carne do boi, usar o couro para fazer outra coisa e tal. Mas o que está sendo destruído é só a parte externa do corpo do boi. Não a essência, a essência espiritual, né? A essência divina
que está transitando naquele processo, naquele reino, e naquela espécie que é o boi. Então, você não destrói a mônada, você destrói a parte externa. É claro que nós vamos chegar a um tempo que não vamos mais utilizar dessas proteínas animais, sabe? Nós vamos modificar o nosso alimento e os animais não serão mais abatidos para a nossa satisfação alimentar. Provavelmente, né, o equilíbrio das espécies será feito de outra maneira. A gente vai aprender isso quando acontecer. Nós não podemos ficar aqui fazendo projeções que nós não sabemos, mas quando isso acontecer, né, nós saberemos, nós vamos entender por quê. Porque a espiritualidade, quer dizer, Jesus, não é um iniciante em governar mundos, né? Ele já viveu muitos mundos, já participou de muitos ciclos dos mundos dos quais ele trabalhou, dos quais ele veio, então ele sabe muito bem como fazer aqui. Então, às vezes, eu quero dizer para você uma coisa, sabe, meu irmão? Ser espírita é diferente. A gente que é espírita não pode ser igual às pessoas que falam coisas que não sabem. Sabe, minha irmã, quando você ouvir alguma coisa, para um pouquinho, pense, não entre em desespero. Não vai pela conversa daqueles que estão fazendo ensaios, suposições. A gente agradece muito, né, a ciência, a gente agradece muito a esses estudiosos e até às setas que estão dando informações. Mas a gente tem que entender que acima de todos eles está Deus. Não é assim que está na questão do livro dos Espíritos? Deus é espírito, matéria e acima de tudo Deus. Então, acima da matéria e acima do espírito está Deus. Então, vamos partir por aí. Então, você fala assim, está destruindo, vai destruir alguma coisa. Tome cuidado. Porque, às vezes, a destruição só vai até a página 2. Na página 3, ela vai parar. E a pessoa não tem essa noção. E sai falando, vai destruir tudo. Sabe, eu já ouvi falar tanta coisa, né, de mar invadindo o litoral, essa coisa, eu já ouvi tanto isso. Sabe? Então, você tem uma ideia, há 21 mil anos atrás, os nossos mares eles eram 100 metros mais profundo, menos grande, né? Assim, as águas estavam abaixo do nível da Terra em torno de 100 metros. Com o grande dilúvio que aconteceu, aí no degelo desse período aí de 21 mil anos atrás, antes de Cristo, aí aumentou o nível das águas. Aí deu aquela confusão, a gente às vezes lê relatos, né? E o mais próximo de nós é o de Noé, mas aquilo ali é uma alegoria, precisa saber o que foi verdade e o que não foi. E aí a gente sabe que depois assim, tudo acomodou. Então as coisas se acomodaram nesses 100 metros que subiu do nível do mar. Tudo se resolve, tudo se acomoda. Naquele período pode ter tido assim, muita confusão, mas também a gente não tinha muitos habitantes, tinha civilizações, sim, existiram elas, mas elas sabiam disso. A gente tem estudos hoje, principalmente do Graham Hancock, que é um cientista britânico, ele diz que foram encontradas, né, escavações que encontraram verdadeiras cidadelas para proteger do dilúvio. Uma coisa bem interessante. Então, vejam, o que chega pela mídia para nós é muito pouco e muito alarmante. É preciso estudar para que você fique mais tranquilo, né? Então, vamos aqui, continuando. Olha, agora, na questão 729, Allan Kardec pergunta: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Então, vai ser necessária a destruição? Vai. E por que tem meios de preservação e de conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo.
Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Ou seja, né, em outras palavras, tudo no tempo certo. Tudo no momento certo. Né? Então, a gente vai conservando, e porque não chegou o momento daquele ciclo. Então, não é assim. Por exemplo, Deus não abandona seus filhos entregando-os a uma catástrofe. Não é por aí. Sabe, meus amigos? Tudo tem uma pauta, tudo tem uma dinâmica, tudo tem um ritmo. Hoje, na nossa condição, ainda de espíritos menos evoluídos, a gente não conhece essa pauta e essa dinâmica. Isso só com a espiritualidade, né, superior. Mas a gente está indo para lá. E a gente vai começar a entender tudo isso também. Então, fique tranquilo aí, fique tranquila, porque tudo está sob o comando. Né? Questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males dessa, sendo, pois, mais de desejar do que de temer. Porque eles têm o homem instintivamente tal horror que ela lhe é motivo de apreensão. Então, Kardec pergunta, olha, a morte, ela é uma coisa interessante, porque ela vai nos libertar desse jugo da matéria, não é? Essa morte aí no sentido de desencarne. E por que a gente tem medo da morte, horror à morte? Né? Tá todo mundo aí desesperado, não, tá. Quando alguém desencarna, nossa, que é uma coisa mais de repente, um acidente, fica todo mundo apavorado, a família fica toda empolvorosa, né? Imagino que o espírito também. Mas por que então que isso acontece? Se é tão bom, ela liberta a gente do jugo material. Vamos ver a resposta. Olha, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte, desculpa, lhe diz ainda que pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mais ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Eu vou contar para vocês, né, um relato que nós lemos, né, de um espírito. Então, ele estava natural na vida, né? Ele era empresário e tinha lá suas rendas, né? Tinha seus bens, família. E, de repente, ele teve um infarto fulminante e desencarnou. Ele não ficou assim em estado meio que letárgico ou então envolvido por fluidos de sono, de sonolência, nada disso. Ele simplesmente desencarnou e começou a fazer uma avaliação. Aí ele percebeu que estavam velando o corpo dele, percebeu a família triste, percebeu os amigos lá. E quando terminou o sepultamento do corpo, ele disse que assentou numa pedra, ele não fala onde, né? Ele assentou numa pedra lá e começou a refletir. Ele falou, bom, e agora? Eu tinha isso, tinha aquilo, tal, sei o quê, família, filhos. Eu tinha mulher, tinha amigos, tinha pai, né? Mãe. E agora, o que vai ser de mim? E ficou perdido ali, sem saber o que ele ia fazer. Porque ele era uma pessoa muito ativa, né? Então eu falei, e agora? E esse agora demorou, ninguém o acudia, ninguém, sabe? E ele foi ficando meio que assim, meio desesperado. Mas peraí, o que vai acontecer comigo? Ele olhava aquela imensidão, né, assim, não estava num lugar ruim, não estava num lugar assim, de um umbral, digamos, né? Aquele umbral mais grosso, ele não estava ali, mas estava num lugar que ele não entendia o que aconteceu, para onde ele ia. É como se ele estivesse sentado no meio do nada, né? E para onde que eu vou agora? E aí, depois de muito tempo, ele resolveu, então, pedir uma ajuda, né?
ele não era nada religioso, ele não buscava nenhum desses fundamentos, mas ali ele falou, bom, a minha mãe sempre mandava eu rezar quando eu era criança, deixa eu rezar então. E aí ele fez uma prece e então surgiu um familiar dele, que ele nem conheceu direito, mas é um familiar dele. E aí falou com ele assim, olha, você está vivendo o que a grande maioria vive quando desencarna, que é o sentido do nada. Perco a minha total condição de referências. Então, muita gente vive isso. Alguns ficam desesperados, alucinados, e saem correndo feito loucos, buscando o que não sabe o que está buscando. Outros se enterram em locais perigosos, né? Em cavernas, para se proteger. Ainda bem que você ficou aqui esperando. Então, meu amigo, você viveu uma vida produtiva, você fez muita coisa, mas você não fez nada por você. Né? Você não se cuidou, você não teve o verdadeiro sentido de respeito pela sua vida. Você bebeu, você fumou, você teve noites, né, de aventuras. Então, você foi minando as suas energias. E agora você está aqui. O que você vai fazer agora? Aí ele ouvindo, né? Aí esse amigo dele, esse familiar, falou assim, vai depender de você. Eu não posso te levar para lugar nenhum que você não queira ir. Então, nos próximos momentos que você ficar aqui, você vai alinhavar com Deus, seu Pai, o que você quer. Para ver o que a gente pode fazer por você. Né? E ele foi embora. E o moço ficou lá sentado, né, no espírito lá, e pensando o que ele queria. O que ele queria? Voltar para a Terra. Né? Viver de novo aquilo tudo no seio da família. E aí não teve jeito. Ele voltou aqui para o plano físico e ficou feito uma alma penada no meio dos vivos, como ele dizia. Né? Eu vivi uma alma penada, porque eu não podia interferir em nada. Então eu via eles dilacerando os bens que eu deixei, vendendo, acabando com aquilo tudo, né? E não podia fazer nada. E ele falou, então, que quando a pessoa não se prepara para o desencarne, ele vai achar que foi destruída a vida dele. Quando mais tarde, aí sim ele procurou um abrigo mais seguro, aí ele foi analisar tudo e viu que ele viveu uma vida onde ele só pensou nos bens materiais e na possibilidade de uma liderança familiar, mas pouco ele fez por ele. Então ele dá esse conselho, olha, cuidado, gente, cuidado, olha o que está à sua volta, analisa e veja como é que você vai fazer com isso depois que você desencarnar. Porque se você não se cuidar... Então fica aí para nós, né? Foi destruída a vida dele, ele está reconstruindo. Segundo ele falou, estou tentando reconstruir. Então está reconstruindo, mas com muita dor. Né? Não precisamos passar por isso, sabe? Não precisamos, não é isso? Questão 731, né? Porque ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza agentes de destruição. Então, vamos ver o que eles respondem. É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Tem construções, minha gente, que foram feitas, né, há muito tempo atrás, que seguiam um determinado padrão. Né? Só que esse padrão hoje já não atende mais. Então, por exemplo, ela não tem tubulação para energia elétrica, ela não tem encanamento, ela nem tem banheiro direito. Né? Então, isso tudo está tudo muito estranho, não serve mais para habitação. Então, praticamente fica abandonado. O que a lei, né, ajuda? Destrói isso aí, para fazer outra coisa em cima. Quando o homem faz isso, ótimo, ele está tentando rejuvenescer ali o ambiente, mas tem casos que não. Tem famílias que não vendem de jeito nenhum, né? Fica aquela coisa lá enterrada e eles não aceitam vender porque foi o avô do meu avô que construiu. Fica essas relíquias que são perigosas, aquilo pode cair na cabeça de alguém, né?
Mas a pessoa não pensa isso. E aí a natureza vai lá e destrói. Para resolver o problema. Então, isso responde a muitas questões que, às vezes, a gente não tinha ainda uma resposta um pouco mais avançada. Né? Questão 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade da destruição? Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. É claro, gente, como eu estava falando, o nosso mundo é muito material. Então, é bem diferente do mundo que não é tão material assim. Agora, é claro, os espíritos deixam bem explícito aqui. Cada situação é uma situação que precisa ser analisada. Então, eu não posso ficar fazendo, né, fechando questões sobre isso. Isso é questão de inteligência, né? Bom, 733. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Né? O horror à destruição ele vai crescer, né, no sentido de desenvolvimento moral e intelectual. Por quê? Porque eu estou vendo que eu estou fazendo coisa errada. Né? Então, eu estou fazendo coisa errada, eu não estou entendendo a progressão, né, da vida, eu não estou conseguindo entender. Então, é preciso que a gente comece a buscar essas informações de maneira mais avançada, sabe, amigos e amigas? Vamos, porque é muito comum a gente ver, por exemplo, nessas épocas aí de verão aqui no Brasil, que muitas casas deslizam, muitas coisas assim, ali é falta de cuidado, pode ser, né? Eu vou fazer minha casa no morro, num lugar perigoso, sem uma estrutura, tudo tem que ser pensado, né? Porque para depois não reclamar, não é isso, gente? Então, aqui, olha, questão 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Pode sair matando animal à vontade? Então, a resposta é: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Nós ainda precisamos dessas proteínas animais, né? A grande parcela da humanidade usa ainda proteína animal, mas tudo tem o seu jeito de realizar, né? Tudo tem seu jeito. Eu não sei, sinceramente, como é que funciona os açougues, né, as casas de aves. Eu não sei, porque aquilo ali, será que vende tudo que eles compram, né, que eles abate de animal, será que vende tudo? Ou tem uma hora que tem que jogar fora? Sinceramente, eu não sei. Mas, se tiver acontecendo isso, para o próprio bem do mercado, né, tem que saber regular isso aí. E outra coisa, preço muito alto. Então, a pessoa, às vezes, quer comprar, mas não consegue. Então, tem que fazer um acordo com relação a isso. O que é bom, o que é necessário, o que o mercado comporta. Sabe, isso tudo, minha gente, são estudos que são necessários. Então, não adianta eu querer seguir uma progressão de aumento de preços se eu não tenho gente para comprar isso. Então, vamos pensar seriamente, né? Ou então, essas pessoas vão mudar o hábito alimentar, pronto, e vai acabar esse negócio de matança de animal. É o que eu penso que vai acontecer, tá, gente? Uns por conscientização, né? Uns por conscientização e outros por não poder adquirir. Tá? Então, isso aí provavelmente acontecerá. Mas você vai no açougue hoje, você pega lá um pouquinho de carne, né? 60, 70 reais. Isso, para quem ganha salário mínimo, é complicado. Você não acha? Culpa é do açougueiro? Não. Mas, porque também compra isso mais caro. Aí tem que ver o que pode ser feito. Eu não sei. Eu não vou dizer que quem está errado é quem não está. Não estou falando isso. Mas tem que ver sei lá, o que fazer, né? Questão 735. O que se deve pensar da destruição
quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. A gente tem que entender que esse negócio de caças, safaris, que antigamente existiam, isso hoje está bem mais limitado. Pode ser, ainda acontece, né? Mas está bem mais limitado, graças a Deus, que isso já modificou bastante, né? Então, vamos ver a resposta dos espíritos. Olha, predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedido, pois isso significa que excede aos maus instintos. Você observa, né, que os espíritos eles são muito claros, né, em trazer para nós as informações que necessitamos para os nossos avanços espirituais. Então, quando você estuda a antropologia, quando você estuda a progressão da evolução, né, desde o primitivo até hoje, você vai ver que muita coisa mudou. Né? E os espíritos, o que estão dizendo? Não parou por aí a mudança, vai continuar mudando. Então, vamos nos preparar para isso. Se você tem aquele hábito, né, de no almoço comer 3 bifes, por exemplo, comece a mudar. Passa a comer 2, depois comer 1, depois meio. Você tem que fazer isso. Por quê? Porque você está atendendo à necessidade instintiva do seu corpo. Né? O paladar ele pode ser mudado. Então, se o paladar mudou, o corpo vai se adequar ao seu paladar. Então, minha gente, é preciso que se trabalhe isso. Né? Tem pessoas que, nossa, comem muita carne. Muita. Como se a carne fosse o único alimento. Não, começa a modificar isso, começa a fazer um trabalhinho com você mesmo. Porque na outra encarnação você não vai ter mais isso. Provavelmente carne já não será mais parte da nossa dieta. Provavelmente não, porque o corpo físico está melhorando, está ampliando, ficando mais sutil. E não vai suportar diluir uma carne, um bife, né? Segundo os estudos da ciência. Tá? Questão 736. Especial merecimento terão os povos que elevam a excesso o escrúpulo quando a destruição dos animais? Então, é importante essa pergunta, né? Esse excesso no tocante a um sentimento louvável, em si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abuso de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, meu amigo, tem muita gente aí que ainda destrói animal. Né? Não gosto de falar sobre isso, mas ainda tem muito rito, né? De sacrifício de animais. Sabe? Muito triste isso. Isso não quer dizer nada. Uma vez nós fizemos um estudo sobre o sacrifício dos cordeiros lá na Palestina, lá no Jerusalém, né? Que eles matavam aqueles bichos lá. Então, o estudioso, o antropólogo, estava explicando o seguinte, que eles entendiam que quando você matava, que a ressonância do sangue saía, né? E que Deus via naquilo uma doação sua de um bem seu para servi-lo. E o sangue era esse canal, essa ponte, né? dessa renúncia a um bem material em louvor a ele. Então, foi a explicação que eu recebi. Eu falei, nossa, não tem nada a ver. Jesus falou o contrário, quando você quiser conversar com o seu pai, entre no silêncio do seu quarto, é só você falar com ele. Deus não precisa disso, porque o animal também é filho dele. Então, são questões, né, que precisam ser analisadas para a gente não cometer enganos primários. Né? Não dá mais para cometer esses enganos, não. Agora, Kardec vai entrar no outro subitem, flagelos destruidores. Tá?
Então, vamos ver aqui, olha, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Aqui tem uma casa, lembra que eu falei para vocês das ruínas? Olha, isso tudo que é ruína, tá vendo? Pegou fogo, porque fica sem proteção, né? Aí pega fogo, aí vem aqui a máquina para acabar de jogar tudo no chão. Então a pergunta é essa: com que fim? Resposta: para fazer progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize alguns anos que teriam exigido muitos séculos. Aqui na terra que eu moro, Juiz de Fora, Minas Gerais, tinha uma casa muito importante, 2 comércios muito famosos aqui na cidade. Eles ficavam numa esquina, né? Um na esquina e o outro entrando na outra rua. E é muito famosos esses 2 comércios, um é de ferragens e o outro de festas, né? De material de festa infantil. E um dia pegou fogo lá. Gente, foi um transtorno. A cidade parou. Nós somos aqui 700 mil habitantes. A cidade parou para ver aquela destruição. E a gente olhava depois dos dias seguintes, né? Aquilo tudo no chão, e a gente lembrando de quando entrava lá na loja para fazer nossas compras, né? E acabou tudo. E agora? O que vai fazer? E ficou aquela coisa feia, igual essa imagem que vocês estão vendo aí. Minha gente, hoje você vai lá, está tudo lindo, arrumado, é outro prédio, é outra estrutura. As casas, a de festas se multiplicou na cidade, não tem só mais uma, agora tem um monte. A das ferragens também se ajeitou em outro lugar. Então, mudou completamente. Mudou a face daquele local, que era no centro da cidade. Então, isso tudo são coisas que a gente vai estudando aqui no Espiritismo e vai vendo os exemplos na nossa vida diária. Questão 738, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não flagelos destruidores? Né? Aí os Espíritos vão dizer, olha, sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento, do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho, que ele faça sentir a sua fraqueza. É aquilo que a gente estava falando. A coisa está para lá de velha, né? Está caindo os pedaços, a pessoa não cuida. Aí é fatal, né? É tragédia anunciada, é fatal. E aí vai ser tragédia? Não, vai ser drama. Porque ele que deixou aquilo acontecer, ela que deixou acontecer. Sabe? Então, teve uma história bem interessante de uma inundação que aconteceu num lugar para fazer um rio, para fazer uma hidráulica ou uma hidrelétrica. E aí a dona lá de uma casa falou que não saía da casa dela de jeito nenhum. Não sai, Deus vai me salvar. E aí, fazer o quê, né? Começou a inundação. E a dona lá, estão tentando tirar a dona de lá, estão tentando, e ela nada. Uma senhora mais idosa e tal. Resultado, ela foi tragada pelas águas. Aí, ela pode reclamar que Deus não ajudou? Deus mandou um monte de gente lá. Esse progresso precisa ser realizado, precisa construir uma hidrelétrica aqui. Então, estão pagando, né, essa desapropriação para você comprar uma outra casa, até fizeram uma outra cidade. E você não quer, então, meu filho, Deus te ajudou. Então, isso é uma história que passou até na televisão, numa novela. Então, isso é para nossa observação. Muitas vezes nós estamos sendo anunciados do problema e a gente não cuida. Vai deixando para depois. Aí acontece, né? Aconteceu, amigo, não tem outro jeito, né? Agora vamos para a questão, que é de número 738A, né? Mas nesses flagelos,
tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será isso justo? É uma pergunta bem providencial de Allan Kardec. A resposta é: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representa um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses os filhos de Deus, e objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo por ocasião das grandes calamidades que dizimos os homens. O espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os soldados do que com os uniformes deles. Entenderam, gente? Então, o progresso tem que ser feito, e se for necessário um processo desse aí, mais calamitoso, né? Não é nada perante a evolução. Eu sempre falo nas minhas palestras o seguinte, que a linha é uma sucessão de pontos, não é isso? E que cada encarnação é como se fosse um ponto da linha, e a linha é a linha da evolução. Então, a gente tem que estar atento a isso, que um século aqui é um relâmpago na eternidade, é muito rápido. Piscar de olhos. Um segundo, talvez. Ou menos que isso. Então, não vão ficar chorando, desanimados, né? Tem toda uma situação envolvendo para o nosso progresso, desde que não seja eu o causador dessa coisa toda, né? Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser vítimas, não é isso? Sim, vamos ver o que eles dizem. Olha, se considerasse a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância darias a isso. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Há um problema muito sério com relação ao sofredor e ao sofrimento. Eles ficam fazendo de vítima, né? Aquela coisa, aqueles murmúrios eternos, reclamações, queixas. Gente, nós somos protegidos por Deus, tá? E a gente passa aquilo que precisa passar. Os grandes vencedores das suas dores agradecem por elas, porque não murmuraram, não queixaram e evoluíram pela dor. Então, para com esse negócio de ficar reclamando, né? A dor não chega para você porque Deus te designou que vai sofrer. A gente criou o processo da dor em nós, com más escolhas. Então, nós temos que agora suportar, né, a pressão das consequências. Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa, por isso, de morrer, desde que haja soada a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Chegou a hora da pessoa aí, minha gente, não tem outro jeito, é preciso retornar ao mundo espiritual. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Você observa, né, que a visão da espiritualidade em relação a isso é bem diferente da nossa. Porque eles têm a visão mais ampliada. E eles sabem do amor e da sabedoria. E nós aqui estamos preocupados com a carne de cada dia. Não é isso? Então, é preciso que a gente comece a pensar mais alto. É o que eu disse para vocês ainda há pouco. O espírita tem que ser diferente. Muito diferente. Porque ele tem muitas informações. E se ele tem muitas informações, ele não pode se deixar levar por essas falácias perigosas, mentirosas e perniciosas que nos chegam a cada momento. Cuide disso. Cuide de você, né? Questão 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, né?
Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Então, vamos ver a resposta, né? Tem, mudam por vezes as condições de uma região, mas em muitos casos o bem que deles resulta só gerações vindouras o experimentam. Né? Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. E mudam por vezes as condições de uma região, mas em muitos casos o bem que deles resulta só gerações vindouras os experimentam. Às vezes é uma coisa que vai modificar um processo para fazer o bem lá na frente. E as pessoas estão vivendo esse flagelo agora. Né? Então, isso tudo é bem bom a gente pensar, porque Deus não vai fazer nada que vá prejudicar os seus filhos. Né? Questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? Vamos ver. Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Tá vendo, gente? Precisamos saber, né, muito conviver com aquilo que nos chega, que às vezes muda a nossa vida natural, muda, e a gente fica queixoso, né, queixosa. Tudo tem uma explicação. Guarde isso com você. Se você não entendeu agora, aguarde que essa explicação chegará para você mais dia, menos dias. Né? Dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem, em parte não porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se ele souber pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Então, aconteceu um problema, não foi minha negligência, mas aconteceu, né? Então, vamos entender, é uma providência. Alguma coisa tem em torno disso, e alguma coisa eu fiz no passado para eu estar presente naquele lugar, naquela hora certa. Então, não tem bala perdida, não tem estar no lugar por azar. Né? Acontece só depois que a gente vai entender. Por que eu estava naquele lugar, naquele momento. Certo? Guarda isso, porque às vezes a gente vê pessoas ficar reclamando, né? Ah, coitada, olha lá, que azar, pegou aquele ônibus, podia ter pego outro, o ônibus bateu, morreu todo mundo, não sei o quê. Gente, nada é por acaso. Não, se existisse acaso, é como se Deus tivesse perdido o controle da sua criação. Isso é impossível. Impossível. Allan Kardec vai dizer, ó, na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, deve ser colocadas a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolheamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos de atenuar, muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes? Então, é uma questão muito pura e simples, né, da gente fazer as coisas de acordo com o que o tempo nos pede, do que as possibilidades nos atendem. Né? Não tem barragens,
assoreamentos. Então, isso tudo são situações que hoje impedem catástrofe. Não tem aquelas contenção de morros? Tem. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um negócio desse. Então, vamos ver o que é possível, vamos com os órgãos públicos, porque isso também faz parte do projeto da cidade. Então, minha gente, tem muita coisa que a pessoa fica negligente e depois vai reclamar, né? Ele vai falar sobre guerras agora, que é um dos grandes flagelos destruidores também. O que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos, que só um direito conhece, né, o do mais forte, por isso é que, para tais povos, o da guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, e quando se torna necessário, sabe fazê-lo com a humanidade. O problema de guerra aqui no nosso planeta, né, que é um planeta ainda de provas e de expiações, foi muito acentuado. Havia muito crime de guerra, né, pessoa que destruía e destruía. Então, havendo ainda esse estado de coisas, que as pessoas sejam mais humanas. Ninguém quer mais guerra, né? Ninguém. Já viram que a guerra não é boa. Então, esses homens que ainda instituem a guerra como solução de algum conflito, eles não entenderam nada. Então, são eles que vão sofrer as consequências do que eles criam. Graças a Deus que a maior parte do mundo hoje está em paz em relação a isso. Então, quem gosta de guerra, que sofra com a guerra. Né? Não é assim? Da face da Terra, algum dia, a guerra desaparecerá? Questão 743, né? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então, nessa época, todos os povos serão irmãos. Vai acabar a guerra da Rússia com a Ucrânia, Hamas, né, lá da Palestina com os judeus, vai acabar tudo isso. Porque todos nós somos irmãos, minha gente. É que se entender. Todos somos irmãos. Para que eu vou ficar guerreando? Arrumando encrenca para a minha evolução. Mas a paixão, essa violenta paixão, é que faz as pessoas perderem o juízo. Aí entra numa resina estranha, né? de uma tipo assim, uma letargia, um estado meio que sonolento, aí não vê a realidade. Aí vai pelos instintos. Aí, meu amigo, minha amiga, a coisa complica para ele, né? Ou para ela que gosta disso. O que objetivou a providência tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Claro, a guerra, ela, no princípio, né, quando ela foi estabelecida, ela teve assim, a questão da hierarquia, da disciplina, mostrando os exércitos, como é que deve fazer e tudo. A expansão territorial, isso tudo praticamente foi feito por guerras. Mas isso já passou. Né? Já passou. Nos mundos superiores isso não acontece. Lá todo mundo tem seu território, todo mundo tem a sua forma de vida e todo mundo interage com todo mundo. Isso é próprio de espírito primitivo. Então, guerra é próprio de espírito primitivo. Espírito mais avançado não querem mais saber disso, não. Porque não há necessidade de um desgaste emocional e energético muito grande. Então, os espíritos querem outras coisas. Esses habitantes desses mundos maiores, mais felizes, né, eles querem outro tipo de vida, não essa de guerra. Né? Na questão 744A, a gente vai ler aqui, olha, se a guerra deve ter por efeito o advento da liberdade, como pode, frequentemente, ter por objetivo o resultado da subjugação? Então, os prisioneiros de guerras, né, gente? Então, vamos lá. Subjugar um povo, por exemplo, né? Subjugar a cultura do povo, impondo a sua. Tudo isso é questão muito séria de guerra, né? Subjugação temporária, para pressionar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Né? Então, às vezes, o povo está lá muito parado, muita coisa assim.
Aí vem vinha, né? Hoje não vem mais, mas vinha uma questão lá de guerra para dar uma balançada naquele povo, não é isso? Então, por quê? Porque cada nação ela tem um projeto divino para ela. Toda nação, né? Tem um projeto divino. E às vezes precisa balançar aquele povo, né? Ó, acorda aí, porque o projeto aí da sua nação é esse assim, você está muito devagar. Então, aí aconteciam esses conflitos, né? Pode ser guerra armada, pode ser a guerra de ideias, né? Essas coisas todas. Então, minha gente, o que dependemos desse estudo é isso. Tudo está relacionado à providência divina, mesmo quando a gente é negligente. A providência nos ajuda, né? Nos fortalece nisso. Tá? A questão 751, né? Não, 745, desculpa. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu. Aí é um problema sério, né? Ele cria a guerra para o seu próprio proveito. O que acontece, né? Então vamos ver o que a espiritualidade responde. Olha, grande culpado é esse, né? E muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinos de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. A gente tem pessoas na história assim, não tem? Nós temos pessoas na história que criaram guerras para satisfação pessoal, dos seus interesses pessoais. Essas pessoas estão muito complicadas, né, com a lei de Deus. Elas terão que ressarcir. Geralmente são grandes líderes, né? Então eles têm que liderar coisas muito positivas no futuro. Em algum momento eles terão que recuperar isso, né? Porque não é fácil. Então, minha gente, nós vimos aqui a parte 1 da lei da destruição, contida nas leis morais, né? Na terceira parte do livro dos Espíritos, no capítulo 6. É a primeira parte. Nós vamos continuar no próximo estudo a parte 2, porque é bem grande, né? O estudo é bem longo, porque é muito diretamente relacionado ao homem, nos seus instintos, seus primitivismos ainda, né? Nas suas ambições pessoais. Então, ele ainda está muito ligado a essa coisa, né? E não entender a vontade de Deus a respeito dele, a respeito da sociedade. Ele acha que é um flagelo, quando na verdade é um arranjo para um tempo melhor, e assim sucessivamente. Quando a gente estuda Espiritismo, isso tudo ganha um outro sentido, né? Que é um sentido mais apurado, um sentido mais condizente com a sabedoria e com o amor. Então, nós que ainda não estamos nessa frequência mais avançada de sabedoria e amor, nós temos que buscar recursos com quem sabe. E a espiritualidade nos informou e nos informa o tempo todo, né? O acaso não existe, tudo tem uma razão de ser e que a gente se adeque a tudo isso. Olha, minha gente, muito obrigado por mais esse momento juntos, né? E nós vamos dar continuidade a esse estudo e que você fique em paz com Jesus. Se você gostou, compartilhe. E se você tiver alguma coisa para acrescentar, né, para nos dizer, nós estamos aqui prontos para ouvir você, tá bom? Fique com Jesus. Muito obrigado pelo seu carinho de estar conosco e nos encontramos brevemente. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.